Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Olha só que massa que é estudar esse conteúdo, né? Entender que esses continentes estão se movendo. E será que realmente estão se movendo? Será que faz sentido essa ideia que o Wegener traz aí pra gente? Você já sabe então que no princípio nós tínhamos uma Pangeia. A Pangeia que era um supercontinente. Quando eu digo princípio, eu estou falando há 200 milhões de anos atrás, mais ou menos. E nessa aula, então, vamos continuar aprofundando nesse conteúdo que eu considero aí muito importante, não só para uma prova, mas é importante que você conheça um pouquinho mais aí, né, de como as coisas acontecem, entender que essas placas estão em movimento. Então, a teoria da deriva continental. Veja, quando fala deriva continental, é você imaginar os continentes à deriva por aí. Então você tinha, né, no começo, você tinha lá um supercontinente que foi fragmentado em dois, a Laurásia e a Gondwana. Isso nós já trabalhamos no primeiro, né, ali no primeiro momento. O supercontinente Pangeia, o que eu tenho que saber mais em relação a esse supercontinente? A quebra do supercontinente Pangeia originaria inicialmente então duas grandes massas continentais, a Laurásia no hemisfério norte e a Gondwana no hemisfério sul. Segundo, né, também não só o Wegener, nós temos também o Alexander du Toit, um dos defensores da ideia de Wegener. A Laurásia e a Gondwana teriam continuado o processo de separação, originando os continentes que conhecemos na atualidade, então Laurásia e Gondwana. Então, esse é o camarada importante. Apesar de ele não ter sido reconhecido em vida, o Alfred Wegener, ele comentou ali, dedicou a sua vida praticamente inteira comentando e estudando em relação aos continentes que estavam se movendo de acordo com a ideia dele. Então, para Wegener, os continentes estavam se movendo. Como foi que Wegener chegou à formulação da deriva continental? Como foi que esse cara chegou a essa conclusão? Então veja, nós temos aqui a Pangeia, formada há aproximadamente 230 milhões de anos. Então, Pangeia, e aqui você tem então a possibilidade dela se segregar. Nessa animação aqui, nós vemos como que provavelmente esse processo aconteceu. Agora, é lógico, gente, isso que você está vendo aqui da separação dos continentes não foi algo que aconteceu como mágica, da noite para o dia. Algo que vai demorar milhões de anos, como nós vamos ver nessa aula ainda, tá? Então, quando eu falo em milhões de anos, você não precisa decorar esses números. Ah, tem que saber, professor, exatamente. Não, mas é só para você perceber que as coisas não acontecem num passe de mágica, que demora tempo, milhões de anos para que as coisas aconteçam. Os argumentos que apoiavam a deriva continental. Então vamos lá. Quais são os argumentos que o Wegener, né, poderia ter utilizado ali para defender essa ideia da deriva continental? Então nós temos os argumentos morfológicos, paleontológicos, paleoclimáticos e litológicos. Vamos falar sobre cada um deles, então vamos adiante. O argumento morfológico. Quando você olha para o mapa mundi, não chama a sua atenção você imaginar que os continentes eles têm formatos que praticamente eles se encaixam, como se fosse um quebra-cabeça? Então esse é o argumento morfológico. Contorno das costas de continentes, separadas por oceanos que parecem poder encaixar como peças, né, de um quebra-cabeça. Então veja, olha só, parece, né, que tem um formato que induz a gente a pensar que seria possível esse encaixe, certo? Então, esse argumento morfológico, em relação à deriva continental, a gente tem aqui a Pangeia, como era antes, e aqui a configuração atual. Olha que interessante essa imagem então, né? Podendo comparar a Pangeia com a configuração atual. Nós percebemos então essa possibilidade desses continentes terem sido fragmentados. Então esse primeiro argumento é o argumento morfológico, que vai falar de forma. Morphos do latim quer dizer forma. Então veja, pela forma a gente, né, induz o nosso pensamento em pensar, olha, é possível, como se fosse um quebra-cabeça, é possível, tá? Agora, como que isso aconteceu? É algo que a gente vai continuar estudando aqui. Então, há 225 milhões de anos atrás, mais ou menos, 230 milhões,
você tinha ali a Pangeia, Permiano, chegando aqui no Triássico, a Pangeia quebra em duas porções. Então, qual é o período em que a Pangeia quebra? No Triássico. No Triássico, há aproximadamente ali 225 milhões de anos atrás, temos a quebra, né? Ou 200 milhões de anos atrás, mais ou menos, temos a quebra. No Jurássico, a Pangeia divide em dois continentes, então Laurásia e Gondwana. Então veja que entre quebrar e a gente passar a classificar em dois continentes tem um intervalo aí também. 135 milhões de anos atrás, nós já observamos então aqui ó, Laurásia e Gondwana. No Cretáceo, vamos observar a divisão da Gondwana e a divisão da Laurásia. E chegamos no Paleógeno e no Neógeno, chega ao modelo atual, aqui ó, esse modelo no momento atual. No modelo em que nós aqui observamos então a configuração dos continentes no modelo atual. E aí nós temos então a Laurásia e a Gondwana. Em relação a essa fragmentação, eu trago aqui uma outra imagem, né? Talvez em relação à imagem, só para que você possa entender novamente, né? Triássico, 250 milhões de anos, depois Jurássico, passamos pelo Jurássico Superior, pelo Cretáceo Superior, 66 milhões de anos. Entendendo, gente, olha só que interessante, mais ou menos nessa época aqui, 66 milhões de anos, 65 milhões de anos atrás, foi a época que os dinossauros foram extintos do nosso planeta. E aí o mundo atual, e isso aqui talvez o futuro. Observe que uma previsão do futuro, nos próximos 50 milhões de anos, não é uma previsão daqui 50 anos, não, é uma previsão daqui 50 milhões de anos, existe uma tendência de um afastamento maior ainda. Então vamos lá. Qual é a sequência correta de imagens? Então, descreva cada uma das fases e as principais características geológicas de cada período. Então você tem aqui o número 2, o número 1 e o número 3. Perceba que o número 1 ele está mais compactadinho, dando a entender o quê? Um único supercontinente. Então no número 1 nós temos a Pangeia. O número 2 está mais compactado do que o número 3, que está mais afastado. O 3 me parece o modelo atual. E o 2 me parece o quê? Que nós já tivemos uma fragmentação, mas ainda, né, temos ali o quê? Esses continentes ali ainda mais juntinhos. Então separou em dois continentes, Laurásia e Gondwana. E aqui no 3 nós temos o quê? No 3 nós temos o momento, né, o início da configuração atual. Então veja, nesse momento você já está habilitado a entender que Alfred Wegener foi um camarada importante. Por quê? Ele traz a ideia desse supercontinente ter sido fragmentado. Infelizmente, a gente vai ver mais adiante que o Wegener ele não teve o seu reconhecimento em vida. Só foi possível depois com estudos mais profundos, entendendo o fundo oceânico, como a gente vai ver na sequência, que realmente o Wegener ele tinha razão, né? Faltou ali talvez o quê? Um pouco de tecnologia, um pouco de informação para realmente dizer, olha, Alfred Wegener estava correto na sua afirmação. Então você viu, até esse momento, uma argumentação morfológica. Ao longo das nossas aulas, vamos falar de outros tipos de argumentação. Argumentação associada, por exemplo, à questão de fósseis. É possível a gente analisar fósseis. É possível a gente analisar a composição do solo. Se a gente, de repente, puder estudar o solo aqui, né, da América do Sul, e comparar com o solo, por exemplo, lá da África, é possível a gente, de repente, encontrar vestígios de similaridade, dando a entender que em algum momento eles já estiveram conectados. Beleza? Então até aqui nós já entendemos o que é Pangeia, já entendemos que ocorreu essa fragmentação, falamos de um argumento, o argumento morfológico. Na sequência, vamos estudar os demais argumentos. Maravilha, gente! Até nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês.